milionário recebe a bênção inesperada de uma mendiga negra que transformou sua vida. Rafael era o tipo de homem que todos admiravam. Milionário, dono de uma grande empresa em São Paulo, cercado de luxo, carros caros e uma cobertura de tirar o fôlego. Mas por dentro ele era um barco à deriva, perdido em um mar de superficialidades. Enquanto caminhava pelas ruas frenéticas da metrópole, o som dos carros e o cheiro da cidade se misturavam em uma sinfonia caótica. Uma vida de correria, prazos e reuniões que o deixavam cheio de bens, mas vazio de propósito. Foi então que ele a viu. Maria, uma mulher com olhos profundos como o céu noturno e uma presença que emanava força e serenidade. Sentada na calçada, com um manto feito de retalhos, seus traços eram marcantes e sua energia magnética. Rafael hesitou. O que poderia uma mulher tão simples e marginalizada como ela oferecer a ele? Quando ela levantou a cabeça, ele sentiu um arrepio na espinha. Maria olhou diretamente em seus olhos e, com uma calma surpreendente, começou a orar. As palavras que saíam de sua boca eram como um feitiço, ressoando com uma força que Rafael nunca tinha sentido. A multidão ao redor pareceu desaparecer. Só existia aquele momento. Ela invocou uma bênção, pedindo ao universo que o ajudasse a encontrar seu verdadeiro caminho. Você não vê, meu filho? Sua vida é mais do que cifras e bens materiais. Você tem um potencial escondido. Uma luz que brilha, mas está sufocada por essas correntes que você mesmo criou, disse ela. Seus olhos penetrantes faziam Rafael sentir como se alguém estivesse escavando seu ser, cavando fundo em suas dores e frustrações. Enquanto ele tentava afastar aqueles pensamentos, a saudade do que realmente importava começou a despir seus sentidos. A lembrança de momentos simples com amigos, a alegria de um sorriso verdadeiro. Maria tornou-se uma presença constante em sua vida, desafiando-o a encarar seus medos e rever suas Um evento catastrófico estava prestes a ser desencadeado e Rafael sabia que sua fortuna e seu novo propósito estavam em risco. Enquanto lutava contra a maré crescente de insegurança e medo, ele não só enfrentava desafios externos, mas também os demônios internos que o impediam de aceitar o amor e a verdadeira felicidade que Maria lhe oferecia. E agora, a pergunta que pairava no ar era: até onde ele estava disposto a ir para proteger esse novo caminho que começava a trilhar? O confronto entre a superficialidade e a busca por algo real se tornava cada vez mais intenso. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito. Ele não sabia, mas Maria estava prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. Aquela manhã, enquanto caminhavam juntos por um parque, o céu azul parecia prometer um novo começo. Rafael olhava para Maria, absorvendo cada palavra de sabedoria que ela compartilhava. Você precisa entender que estar rodeado de coisas não é o que traz felicidade, Rafael. A vida é sobre conexões, sobre sentir. Ela interrompeu, olhando para o horizonte. Um arrepio percorreu a espinha de Rafael. Ele sabia que havia mais por trás da coragem e força de Maria, mas hesitava em perguntar:
De repente, um grito estridente cortou o ar. Cuidado! Uma mulher no parque começou a correr em direção a eles, seu rosto pálido de medo. Rafael se virou rapidamente. Seu coração disparou. O que estava acontecendo? Um homem, robusto e com um olhar furioso, avançava em direção a eles. Ele parecia out of place, vestindo um terno escuro que não combinava com a atmosfera leve do parque. Maria, você não pode escapar de mim assim! Sua voz rasgou o ar e a multidão começou a murmurar. Rafael sentiu um nó na garganta. Quem era aquele homem? Maria congelou, seus olhos se arregalaram. Joaquim! As palavras dela saíram como um sussurro. Rafael percebeu a mudança instantânea no clima. O sentimento de paz se dissipou, dando lugar ao medo. Você realmente achou que poderia me deixar? Joaquim se aproximou, seu olhar frio e determinado. Vamos, agora! Ele estendeu a mão para Maria. Essa atitude provocou um alvoroço. Pessoas começaram a se afastar, algumas gravando a cena em seus celulares. Não, eu não vou voltar com você! Gritou Maria, a voz firme, mas tremendo. Rafael ficou paralisado. Aquela figura forte e majestosa que ele admirava estava agora visivelmente abalada. Ele sentiu raiva, mas também uma pangada de empatia. Aquela mulher não era apenas uma mendiga. Ela escondia um passado sombrio. Foi então que ela fez algo inesperado. Com um gesto rápido, Maria puxou um colar que vinha escondendo sob seu manto. Se você me tocar, Joaquim, a verdade virá à tona. A multidão em volta ficou em silêncio. Rafael não podia acreditar. O que isso significava? Joaquim hesitou, mas o ódio em seus olhos passou a brilhar ainda mais forte. Você não sabe com quem está lidando. O que você faz não vai apagar seu passado. As pessoas descobrirão. Rafael sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. O que era aquele segredo que poderia arruinar tudo? Cada segundo pesava como chumbo, e a vida de Maria parecia prestes a desmoronar diante de seus olhos. Você está certo, Joaquim. A verdade sempre vem à tona. A declaração de Maria cortou o ar. Ela olhou para Rafael e, por um momento, ele viu uma mulher diferente. Não a mendiga que ele conheceu, mas uma guerreira em busca de liberdade. A revelação que ela estava prestes a soltar poderia não só mudar o destino dela, mas o dele também. E ele sentiu que, de alguma forma estranha e intensa, a conexão entre os dois estava prestes a ser testada ao limite. As palavras pareciam prestes a explodir. Mas no instante seguinte, um estrondo ecoou. Um carro disparado cortou o parque, indo direto na direção deles. O tempo parecia parar. O que ia acontecer a seguir poderia mudar não apenas suas vidas, mas toda a narrativa que ele pensou que conhecia. E a pergunta ficou no ar. Quem realmente era Maria e que verdades ela escondia? O tempo parecia parado, enquanto Rafael ficou parado, seus pensamentos confusos. Joaquim estava diretamente à frente, um símbolo do que ele sempre... O homem se aproximava, mas um som repentino cortou o ar. Um carro desgovernado, acelerado, vinha na direção deles. O medo tomou conta dele, e seu corpo reagiu antes de sua mente processar. Maria, cuidado! Rafael gritou, puxando-a para o lado. O estrondo foi ensurdecedor. O carro colidiu com um banco
e pedaços de vidro e metal voaram. A multidão gritou em pesares. Um caos instantâneo tomou conta do parque. O ar ficou denso com fumaça e confusão. Rafael ficou paralisado por um segundo. Então viu Maria caída, o olhar vazio e distante. Ele se lançou em sua direção, o coração acelerado, o queixo contrariado e as mãos tremendo. Ele a segurou e o mundo ao redor se espatifava em gritos e devaneios. Maria, você está bem? Ele sentiu que a vida dela estava em suas mãos naquele instante. Ele olhou para os olhos dela e viu algo estranhamente profundo. Uma luz que estava quase apagada. O que estava acontecendo? Rafael, a voz dela mal escapava de seus lábios. Não é só isso. O olhar dela vacilava entre o alívio e o terror. E ele não conseguia entender. Com a multidão agora em volta, alguém começou a gritar por socorro, mas ele só tinha olhos para Maria. Meu colar. Ela ofegou e Rafael viu que o colar estava fora de seu pescoço, jogado ao chão. Ele se agachou para pegar, mas ao olhar mais de perto viu que o colar não era apenas uma joia qualquer. Havia um pequeno símbolo esculpido que brilhava com uma luz sombria. Algo mudou em Rafael. Um sentimento de urgência e medo. Maria o puxou de volta. Não! Não toque! Seu olhar estava cheio de desespero. A multidão agora murmurava. Muitos com os celulares gravando a cena. A tensão era palpável. Se você tocar, ele pode nos condenar. As palavras dela pareciam saídas de um filme de suspense. E Rafael mal podia acreditar no que ouvia. Aquilo era apenas um pedaço de joia? Ou algo mais? As nuvens cobrindo o céu escureceram enquanto Joaquim recuava. Ele tinha certeza de que a revelação do colar não era sobre o passado de Maria, mas sobre ele. Algo estava claramente se formando entre eles. Você precisa me dizer a verdade, Maria. O que você esconde? As pessoas ao redor estavam em choque, mas algo estava prestes a estourar. Maria hesitou, lutando contra as palavras que estavam ávidas para escapar. Rafael, eu não sou quem você pensa. A confusão aumentou. Ela não era a mendiga que ele tinha conhecido. Havia algo mais, algo assustador. O passado de Maria estava ligado ao presente dele de uma forma que ele não podia imaginar. Ele se lembrou das conversas que tiveram embaixo das estrelas, das histórias que ela contou. O que mais ela esconderia? Eu sou a filha perdida de um dos maiores empresários do país. Maria revelou com um tremor na voz. O chão parecia desabar sob os pés de Rafael. Ele sentia um burburinho no estômago. A verdade desafiante mudou a narrativa. Joaquim e a voz dela se quebrou. A multidão silenciou. As pessoas trocavam olhares, surpresas, murmúrios de incredulidade ao redor. Rafael sentiu um choque assumir corpo em seus pensamentos. As memórias, as dores daquele passado que parecia tão distante agora eram prosaicas e reais. Ele quer seu dinheiro, Rafael. Ele quer me trazer de volta para um mundo do qual eu fugi. O olhar dela estava cheio de lágrimas e algo feroz. O tumulto ao redor se intensificava. E ele percebeu que a vida de Maria e a dele estavam entrelaçadas de um jeito que ele nunca concebera. O carro havia sido um sinal, um catalisador. Mas o verdadeiro choque estava na verdade que não só havia se revelado, mas mudado tudo. O que fazer agora? Ele se deparou com uma pergunta eterna. Até onde iria lutar para cuidar dela, sabendo que o passado não era apenas dela, mas dele também?
Enquanto ele olhava para Maria, o futuro se tornava uma terra inexplorada e perigosa. E a única certeza eram os desafios que viriam pela frente. O tempo parecia parado enquanto Rafael ficou parado, seus pensamentos confusos. Joaquim estava diretamente à frente, um símbolo do que ele sempre evitou, e passado de Maria. O homem se aproximava, mas um som repentino cortou o ar. Um carro desgovernado, acelerado, vinha na direção deles. O medo tomou conta dele e seu corpo reagiu antes de sua mente processar. O estrondo foi ensurdecedor. O carro colidiu com um banco e pedaços de vidro e metal voaram. A multidão gritou em pesares. Um caos instantâneo tomou conta do parque. O ar ficou denso com fumaça e confusão. Rafael ficou paralisado por um segundo. Então viu Maria caída, o olhar vazio e distante. Ele se lançou em sua direção. O coração acelerado, o queixo contrariado e as mãos tremendo. Ele a segurou e o mundo ao redor se espatifava em gritos e devaneios. Maria, você está bem? Ele sentiu que a vida dela estava em suas mãos naquele instante. Ele olhou para os olhos dela e viu algo estranhamente profundo. Uma luz que estava quase apagada. O que estava acontecendo? Rafael, a voz dela mal escapava de seus lábios. Não é só isso. O olhar dela vacilava entre o alívio e o terror. E ele não conseguia entender. Com a multidão agora em volta, alguém começou a gritar por socorro. Mas ele só tinha olhos para Maria. Meu colar! Ela ofegou, e Rafael viu que o colar estava fora de seu pescoço, jogado ao chão. Ele se agachou para pegar, mas ao olhar mais de perto, viu que o colar não era apenas uma joia qualquer. Havia um pequeno símbolo esculpido que brilhava com uma luz sombria. Algo mudou em Rafael, um sentimento de urgência e medo. Maria o puxou de volta. Não! Não toque! Seu olhar estava cheio de desespero. A multidão agora murmurava, muitos com os celulares gravando a cena. A tensão era palpável. Se você tocar, ele pode nos condenar. As palavras dela pareciam saídas de um filme de suspense, e Rafael mal podia acreditar no que ouvia. Aquilo era apenas um pedaço de joia? Ou algo mais? As nuvens cobrindo o céu escureceram enquanto Joaquim recuava. Ele tinha certeza de que a revelação do colar não era sobre o passado de Maria, mas sobre ele. Algo estava claramente se formando entre eles. Você precisa me dizer a verdade, Maria. O que você esconde? As pessoas ao redor estavam em choque, mas algo estava prestes a estourar. Maria hesitou, lutando contra as palavras que estavam ávidas para escapar. Rafael, eu não sou quem você pensa. A confusão aumentou. Ela não era a mendiga que ele tinha conhecido. Havia algo mais, algo assustador. O passado de Maria estava ligado ao presente dele, de uma forma que ele não podia imaginar. Ele se lembrou das conversas que tiveram embaixo das estrelas, das histórias que ela contou. O que mais ela esconderia? Eu sou... Eu sou a filha perdida de um dos maiores empresários do país. Maria revelou com um tremor na voz. O chão parecia desabar sob os pés de Rafael. Ele sentiu um burburinho no estômago. A verdade desafiante mudou a narrativa. Joaquim é! E a voz dela se quebrou. A multidão silenciou. As pessoas trocavam olhares, surpresas, murmúrios de incredulidade ao redor. Rafael sentiu um choque assumir corpo em seus pensamentos. As memórias, as dores daquele passado que parecia tão distante,
agora eram prosaicas e reais. Ele quer seu dinheiro, Rafael. Ele quer me trazer de volta para um mundo do qual eu fugi. O olhar dela estava cheio de lágrimas e algo feroz. O tumulto ao redor se intensificava. E ele percebeu que a vida de Maria e a dele estavam entrelaçadas de um jeito que ele nunca concebera. Foi nesse momento de tensão que tudo mudou. Um grito cortou a atmosfera. Parem! Uma mulher em um vestido branco manchado de sangue surgiu de repente entre a multidão. Ela tinha uma expressão de desespero e determinação. O silêncio se instaurou. Ninguém esperava pela revelação que estava prestes a acontecer. Maria! Este homem não é quem você pensa. Ele é o seu irmão. As palavras da mulher ecoaram como um trovão e a multidão ficou boquiaberta. Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor. O que estava acontecendo? Joaquim, aparentemente, também ficou chocado. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele mal conseguiu formular a pergunta, o rosto se tornando pálido. Maria olhou para a mulher. Choque e incredulidade estampados na face. O que você está dizendo? Não pode ser verdade! Ela parecia desmoronar, as pernas tremendo sob o peso da revelação. Rafael sentiu seu corpo gelar. Como isso era possível? Ele olhou para Joaquim e a expressão de raiva agora era uma máscara de confusão. E ele? Quem era realmente? Cada respiração parecia um eco de um segredo sombrio que estava sendo desenterrado. Vocês dois foram separados ao nascer. Eu não consegui salvar seu pai. A única maneira de protegê-los era escondê-los. A mulher soltou e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Rafael balançou a cabeça, a confusão e a dor se interligando em sua mente. Maria parecia paralisada e cada palavra que a mulher proferia aprofundava o abismo em que ela estava se afundando. Toda a sua vida foi uma mentira. Um grito de dor escapou de Maria e o brilho que havia em seus olhos se apagou. O que isso significava para eles? O que estava por trás de tudo? Ele sentiu a realidade escorregar entre os dedos. A multidão começava a murmurar novamente. A tensão se intensificando. Rafael olhou para Maria e a pergunta ecoou em sua mente. Até onde isso iria? Ele sentia que a verdade não era apenas devastadora, mas transformadora. O que deveria fazer agora? Como ele enfrentaria essa nova realidade? As verdades estavam sendo reveladas. Mas o que mais estava por vir? Cada olhar e cada movimento pareciam prenunciar uma tempestade prestes a estourar. O tempo parecia parado enquanto Rafael ficou paralisado. As palavras ecoando em sua mente. A revelação da mulher, que afirmava ser a mãe de Maria, pesava como uma âncora em seu coração. Ele sentia que o chão tremia sob seus pés. Joaquim, aparentando raiva e confusão, a encarava com olhos imensamente perdidos. Mas foi Maria quem quebrou o silêncio ensurdecedor. Você está mentindo! Ela gritou, a voz alta e cheia de desespero. As lágrimas brotavam do seu olhar, refletindo uma tempestade de emoções. Rafael queria consolá-la, mas ele mesmo se sentia perdido. Ela não só teve sua vida alterada, mas tudo ao seu redor estava se desmoronando. E essa mulher dizendo ser sua mãe, o que isso significava? É verdade, minha filha! Eu não pude protegê-los! Joaquim, você não pode trazê-la de volta! A mulher exclamou, cada palavra pesando como um martelo. A multidão, antes curiosa, agora estava em completo silêncio. Todos aguardavam a próxima revelação.
Rafael olhou ao redor, observando rostos perplexos, smartphones levantados, gravando cada segundo dessa cena surreal. Mas então, em meio ao tumulto e à tensão, algo inesperado aconteceu. Um som alto ressoou atrás deles, fazendo com que todos virassem a cabeça. Era um barulho de motor e pneus cantando. Um carro preto, em alta velocidade, atravessou o parque. Rafael viu a ameaça se aproximar e seu coração despencou. Não poderia ser. O carro parecia direto em direção a eles. Cuidado! Rafael gritou novamente, puxando Maria para longe. Mas ele não conseguia se mover rápido o suficiente. O carro desgovernado perdeu o controle e deslizou na direção da multidão. Um grito coletivo irrompeu. No último segundo, Joaquim se lançou na frente de Maria, empurrando-a para o chão. O impacto foi violento, e Rafael viu Joaquim rodopiar pelo ar, caindo pesadamente no asfalto. O mundo parecia desmoronar em câmera lenta. Joaquim! Maria gritou, as lágrimas caindo sem controle. Rafael, paralisado, sentiu um frio na espinha. A adrenalina corroeu sua mente e ele se lançou na direção de Joaquim, que estava imóvel, o olhar distante. O carro fugiu rapidamente, desaparecendo como um fantasma. Maria se levantou, um misto de dor e desespero no rosto. Ele estava tentando me proteger. O que, em meio ao caos, o impulso de cuidar de Joaquim, fez Rafael sentir um golpe duplo. Ele havia sido seu rival, mas também um homem que se colocou frente a tudo para salvar Maria. Ele precisa de ajuda! Rafael gritou, tentando acalmá-la. Mas quando olhou para Joaquim, percebeu um detalhe que lhe gelou o sangue. A lapela do terno de Joaquim estava manchada de sangue. Ele estava ferido do que parecia. A ambulância chegou e a confusão se intensificou. Médicos correram em direção a Joaquim, mas Rafael viu o pânico nos olhos de Maria. Não! Ela gritou, como se compreendesse algo terrível. Não deixem ele se aproximar de mim! Ele tem que ficar longe! As palavras dela impactaram Rafael como um raio. O que estava acontecendo? O que havia entre eles que ele não sabia? A relação que pensava conhecer agora parecia um emaranhado de segredos. Maria não estava apenas assustada. Havia raiva e medo, como se algo obscuro estivesse emergindo. Enquanto os paramédicos faziam seu trabalho, uma nova danada seguro se formou entre os três. Rafael olhou para Maria. Os olhos dela pareciam suplicar, como se pedissem ajuda diante de uma verdade ainda não revelada. Maria, o que você sabe sobre Joaquim? Ele perguntou, a urgência na sua voz. Ela hesitou, as emoções transbordando. Rafael, ele pode não ser meu irmão apenas na história. O silêncio que se seguiu foi cortante. Ambos nós somos parte de algo muito maior e mais complicado do que qualquer um poderia imaginar. De repente, um gemido de Joaquim interrompeu o momento. Ele se mexeu, quase como se estivesse acordando de um pesadelo. Maria, você não pode fugir de mim. A verdade está prestes a vir à tona. O ar ficou pesado e Rafael sentiu uma onda de pânico. O que Joaquim sabia? O que ele estava insinuando? A conexão entre eles três parecia mais profunda do que ele havia imaginado. Enquanto a ambulância se preparava para levar Joaquim, as palavras de Maria pairavam no ar como uma bomba prestes a explodir. Rafael sentiu seu mundo virar de ponta cabeça.
A única certeza sendo que tudo o que conhecia estava prestes a mudar para sempre. O que mais poderia ser revelado nessa teia de segredos? E mais importante, quem realmente eram eles? O tempo parecia parado, enquanto Rafael ficou paralisado, as palavras ecoando em sua mente. A revelação da mulher, que afirmava ser a mãe de Maria, pesava como uma âncora em seu coração. Ele sentia que o chão tremia sob seus pés. Joaquim, aparentando raiva e confusão, a encarava com olhos imensamente perdidos. Mas foi Maria quem quebrou o silêncio ensurdecedor. Você está mentindo! Ela gritou, a voz alta e cheia de desespero. As lágrimas brotavam do seu olhar, refletindo uma tempestade de emoções. Rafael queria consolá-la, mas ele mesmo se sentia perdido. Ela não só teve sua vida alterada, mas tudo ao seu redor estava se desmoronando. E essa mulher dizendo ser sua mãe, o que isso significava? É verdade, minha filha, eu não pude protegê-los. Joaquim, você não pode trazê-la de volta! A mulher exclamou, cada palavra pesando como um martelo. A multidão, antes curiosa, agora estava em completo silêncio. Todos aguardavam a próxima revelação. Rafael olhou ao redor, observando rostos perplexos, smartphones levantados, gravando cada segundo dessa cena surreal. Mas então, em meio ao tumulto e à tensão, algo inesperado aconteceu. Um som alto ressoou atrás deles, fazendo com que todos virassem a cabeça. Era um barulho de motor e pneus cantando. Um carro preto, em alta velocidade, atravessou o parque. Rafael viu a ameaça se aproximar e seu coração despencou. Não poderia ser. O carro parecia direto em direção a eles. Cuidado! Rafael gritou novamente, puxando Maria para longe. Mas ele não conseguia se mover rápido o suficiente. O carro desgovernado perdeu o controle e deslizou na direção da multidão. Um grito coletivo irrompeu. No último segundo, Joaquim se lançou na frente de Maria, empurrando-a para o chão. O impacto foi violento e Rafael viu Joaquim rodopiar pelo ar, caindo pesadamente no asfalto. O mundo parecia desmoronar em câmera lenta. Joaquim! Maria gritou, as lágrimas caindo sem controle. Rafael, paralisado, sentiu um frio na espinha. A adrenalina corroeu sua mente e ele se lançou na direção de Joaquim, que estava imóvel, o olhar distante. O carro fugiu rapidamente, desaparecendo como um fantasma. Enquanto Maria se levantava, um misto de dor e desespero no rosto, ela gritou, ele estava tentando me proteger. A dor nos olhos de Maria se transformou em pânico. Rafael viu Joaquim no chão, a lapela de seu terno manchada de sangue. Ele estava muito mais ferido do que parecia. A ambulância chegou e a confusão se intensificou. Médicos correram em direção a Joaquim, mas Rafael viu o pânico nos olhos de Maria. Não! Ela gritou, como se compreendesse algo terrível. Não deixem ele se aproximar de mim. Ele tem que ficar longe. As palavras dela impactaram Rafael como um raio. O que estava acontecendo? O que havia entre eles que ele não sabia? Maria não estava apenas assustada. Havia raiva e medo. Como se algo obscuro estivesse emergindo. Enquanto os paramédicos faziam seu trabalho, uma nova tensão se formou entre os três. Rafael olhou para Maria e a pergunta ecoou em sua mente. Até onde isso iria? Ele sentia que a verdade não era apenas devastadora, mas transformadora.
O que deveria fazer agora? Nesse momento, as palavras de Joaquim cortaram o ar. Maria, não, você não pode me deixar. A verdade vai nos destruir. Ele estava acordando. Seus olhos se fixaram na irmã, a voz tremendo. Temos que ir. Eles não podem descobrir o que realmente somos. O silêncio era ensurdecedor. Rafael olhou para Maria, o olhar dela expressando uma mistura de choque e medo. Que verdade! O que você está dizendo, Joaquim? O sobrenome dele sempre soou familiar, e enquanto seu entendimento se formava, uma possibilidade terrível começou a se desenhar na mente de Rafael. Joaquim lutava para sentar. Cada movimento era um esforço. Você não sabe. Nossos pais não eram quem pensávamos que eram. Eles estavam envolvidos em um cartel e nós... Ele parou, ofegando, a intensidade da cena aumentando. Nossos destinos estão entrelaçados. E se você não entender isso, Maria, poderemos perder tudo. As palavras de Joaquim caíram como uma bomba. E que exatamente ele queria dizer? Cartéis? Destinos entrelaçados? Cada respiração de Rafael parecia levar uma eternidade. Ele se lembrava de pequenas coisas. Momentos que agora pareciam mesquinhos perto dessa revelação. Novamente a confusão tomava conta dele. As conexões estavam se formando diante de seus olhos. Mas não faziam sentido. Você está dizendo que somos? Oh! Maria não conseguiu completar a frase. A incredulidade estava estampada em seu rosto. Um novo ar de mistério cercava a situação. Rafael se sentiu perdido, mas, ao mesmo tempo, uma centelha de razão tomou conta de seu ser. Uma nova verdade precisava emergir, mas o preço a pagar pode ser muito alto. Joaquim olhou para a multidão. A urgência em seu olhar crescia. Christian, ele está vindo. Se ele descobrir que estamos juntos, não teremos como escapar. Assim, a verdade começou a brilhar como um farol, lenta e dolorosamente, inundando a mente de Rafael com perguntas que ele não sabia se estava pronto para responder. O que mais estava escondido? Estavam eles em um jogo perigoso, sem saber o tamanho da armadilha em que caíram? A linha entre o inimigo e aliado estava se desfazendo, e a única certeza era de que a tempestade estava apenas começando. E quem era Christian? O que ele queria deles? Joaquim olhou para a multidão. A urgência em seu olhar crescia. Christian, ele está vindo. Se ele descobrir que estamos juntos, não teremos como escapar. A tensão no ar era palpável. Rafael sentia o peso das palavras de Joaquim. O nome Christian ecoava em sua mente como um sino distante. Quem era esse homem que parecia ser a chave de todo esse mistério? A multidão ao redor deles estava cada vez mais inquieta. Sussurros e murmúrios trocados entre os estranhos cercavam o trio. A curiosidade dos espectadores tornava a situação ainda mais sufocante. Joaquim, que verdade é essa que você está escondendo? Maria perguntou, a voz dela transbordando insegurança. O olhar dela mudava entre Joaquim e Rafael, como se cada palavra trouxesse mais peso que a anterior. Ela precisava de respostas. Temos um passado mais sombrio do que você imagina. Joaquim respondeu, ainda lutando para se manter consciente, a dor o forçando a fechar os olhos por instantes. Christian, ele é o nosso verdadeiro pai. O chão parecia desabar sob os pés de Rafael. O quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. Maria balançou a cabeça em descrença, as palavras de Joaquim parecendo absurdas. Mas Joaquim continuou. Ele usava seu poder para controlar nossas vidas. Nós
Somos parte do legado dele. As peças começaram a se encaixar, mas não da maneira que Rafael esperava. Você está dizendo que Christian é nosso pai? Maria gemeu, a expressão dela se contorcendo em confusão e raiva. Ele mandou você me buscar? Ele quer o colar. Joaquim desabafou, a voz trêmula. Rafael olhou para Maria, o horror começando a tomar forma. O colar que ela sempre usou. Esse símbolo estranhamente poderoso. A ideia de que Christian tivesse suas garras em algo tão sagrado era quase insuportável. O que tem de especial nesse colar? Rafael perguntou, sentindo uma adrenalina crescente. É só uma joia, não é? Não é só uma joia. É um símbolo do nosso sangue, gritou Joaquim, os olhos arregalados. Se Christian conseguir pegá-lo, ele terá controle total sobre nós. Mas antes que Rafael pudesse processar tudo, um novo som cortou o ar. Pneus gritando e gritos de terror vieram de todos os lados. Sudentemente, a multidão se agitou e Rafael virou-se para ver um carro preto aparecendo a toda velocidade. O mesmo carro que quase atropelou Maria momentos atrás? Corram! Rafael berrou, puxando Maria para seus braços. Joaquim se esforçou para se levantar, mas o impacto o derrubou. O que ele quer? Maria gritou, olhando para Rafael com medo nos olhos. Ele quer o colar, Maria, respondeu ele, seu coração batendo forte, enquanto tentava pensar rápido. O carro acelerou, desviando da multidão e indo em direção a eles. Joaquim, lutando contra a dor, tentou se arrastar para longe. Não, Joaquim! Maria gritou, mas não havia tempo. Rafael empurrou Maria para o lado enquanto jogava o próprio corpo para cima de Joaquim. O impacto foi brutal. O barulho do carro esmagando obstáculos era ensurdecedor. Rafael viu tudo em câmera lenta, sentindo a dor se espalhar pelo corpo. Quando tudo finalmente parou, ele olhou em volta. A multidão estava em choque. Celulares balançavam como se retratassem um filme de horror. O carro parou e do interior do veículo uma figura saiu. Christian. Alto, com um olhar frio e determinado. Eu não vim para brincar, crianças. Ele disse, a voz preenchendo o ar pesado de tensão. Vocês me devem muito. Rafael sentiu um nó na garganta. Ele queria gritar, queria entender tudo, mas algo na expressão de Christian, a maneira como ele olhava para Maria, sua presença implacável, fez seu cabelo ficar em pé. O passado não era apenas sombras, era uma escuridão que agora começava a ser desenterrada. Você não sabe do que sou capaz. Ele continuou, olhando diretamente para Maria. Você não pode fugir de mim. Uma verdade ardente como a fornalha se acendeu entre eles. Era um jogo mortal e as apostas nunca foram tão altas. As vozes da multidão se foram e o peso da revelação se estabeleceu. O que esse homem queria, na verdade? A vida de Maria e de Joaquim estava em perigo, mas Rafael também estava dentro desse jogo. Decidido, ele olhou para Maria e Joaquim, sentindo uma conexão inexplicável entre eles. Vamos descobrir juntos a verdade. Não podemos deixar que o passado controle nossas vidas, declarou Rafael, pleno de determinação. Mas a feroz expressão de Christian aumentou a tensão. Ele olhou para Rafael. Ah, meu caro, a verdade pode ser mais devastadora do que você imagina. O futuro estava em jogo, mas a única certeza era que a revelação estava apenas começando. O tempo se estagnou. E o que viria a seguir poderia mudar tudo. A tensão no ar era palpável.
Rafael sentia o peso das palavras de Joaquim. Christian. O sobrenome ecoava em sua mente como um sino distante. Quem era esse homem que parecia ser a chave de todo esse mistério? A multidão ao redor deles ficou eletrificada, olhos arregalados, celulares gravando cada movimento, capturando essa cena insana. Christian, ele é o nosso verdadeiro pai. As palavras de Joaquim em ação como uma bomba prestes a estourar. Rafael olhou para Maria, suas feições se contorcendo cada vez mais incrédulas. Ele respirou fundo, tentando absorver tudo. O vínculo que eles tinham era mais complicado do que qualquer um poderia imaginar. Mas antes que alguém pudesse processar a revelação, um barulho estrondoso reverberou pelo parque. Um tremor no chão. Um clarão. Rafael virou a cabeça rapidamente. Era um helicóptero, descendo em alta velocidade, e com ele um grupo de homens em trajes táticos, armas em punho. O caos tomou conta. Pessoas começaram a correr em todas as direções, gritos de pavor reverberando por toda parte. O que está acontecendo? Maria gritou, ficando paralisada. Joaquim, ainda se recuperando do impacto, tentou se levantar, mas suas forças falhavam. Precisamos ir, agora! Rafael puxou Maria, entrelaçando a mão dela com a sua. Vem! E eles correram, passando por grupos em pânico. O medo se espalhava como um incêndio, e ele sabia que estavam em perigo grave. Mas em meio ao caos, o olhar de Maria se deteve por um instante em uma figura no helicóptero. Aquele homem tinha uma presença que parecia quase familiar. Maria, não! Ele tentou arrastá-la para longe, mas o olhar dela estava fixo. Espere! É o Christian! A revelação fez o coração de Rafael disparar. Christian, o pai deles, estava bem ali, exigindo que os segredos da família viessem à tona. Ele se lembrava das histórias que ouvira sobre um homem poderoso, mas agora sua imagem era distorcida por uma nova realidade. Do nada, Joaquim começou a gritar. O colar, Maria! Você precisa nos proteger. Ele não pode pegá-lo. A adrenalina explodiu nas veias de Rafael. Ele olhou de novo para Maria, que estava fixada na figura à distância. O que você sabe sobre ele? Ele exigiu, sua voz de desespero e urgência. Maria hesitou, as lágrimas nos olhos. Ele não é só meu pai. Ele tem algo a ver com a minha mãe. As palavras saíram de sua boca como uma mão deslizando por um fio instável, e Rafael sentiu um frio na espinha. E se ele desistir de nós, se conseguir o colar, poderá desatar todo um passado sombrio. O helicóptero desceu ainda mais, e Christian desceu dele, cada passo ecoando imponente. Eu sabia que vocês viriam, e com vocês a única coisa que me falta. Sua voz era fria, dominadora, como se estivesse no controle de tudo. A multidão estava em alvoroço, mas para Rafael, o mundo externo se desfez. O que ele presenciava ali ia além do que podia imaginar. Olhando nos olhos de Maria, ele viu medo e determinação. Não era apenas sobre a herança deles, era sobre tudo. Então uma explosão repentina. Os tiros ecoaram e a multidão ficou paralisada. O caos se intensificou. Rafael pressionou Maria atrás de si, em busca de abrigo. Gritos se misturavam a tudo, e em meio à confusão, o que ele sabia e tudo o que ele acreditava desmoronou como um castelo de areia. Vamos, é agora! Rafael puxou Maria, correndo em direção a um estacionamento próximo. Mas enquanto eles escapavam, um homem avançou em sua direção. O rosto era familiar. Ele tinha um olhar quase idêntico ao de Christian, mas era outro. Esperem! O homem gritou, e Rafael sentiu um calafrio na espinha.
Eu sou Christian, o verdadeiro. O impacto das palavras paralisou Rafael. Outro Christian? O que estava acontecendo ali? O que mais estava escondido? O futuro deles estava prestes a se desvendar de um jeito que ninguém poderia imaginar. E com isso, eles correram, o caos se prolongando atrás deles, e a pergunta ficou no ar. Quem realmente era Christian? E o que esse passado obscuro tinha preparado para eles? Enquanto o caos ao redor intensificava, Rafael lutou para manter a concentração. O rosto de Christian parecia moldado em pedra, mas havia um calor nas atitudes daquela figura que lhe causava um arrepio. Todos os instintos gritavam para que se afastassem, mas algo dentro dele queria entender. Quem é você realmente? Rafael exigiu, sentindo sua voz tremer com a urgência. Contou os passos atrás dele. Maria estava congelada com os olhos arregalados. O frenesi do helicóptero ainda ecoava em suas orelhas. Eu sou a verdade que você ignorou por tempo demais. Christian respondeu. Um sorriso sombrio formou-se nos lábios dele, como se estivesse prestes a revelar um segredo. O chão sob os pés de Rafael tremeu, fazendo com que ele se desequilibrasse e quase caísse. Gritos preencheram o espaço e a multidão se espatifou, correndo para longe do perigo. Ele viu pedaços de metal voando e uma fumaça preta se alastrando pelo ar. As pessoas se espalhavam, mas ele e Maria estavam paralisados em horror. A visão de algo tão catastrófico diante deles provocou um nó na garganta de Rafael. Vá! Ele forçou Maria a dar um passo para trás. Mas ela mal agia. Seus olhos estavam fixos em uma figura que brotava daquela fumaça. Um homem encapuzado, com uma expressão decidida, se aproximando lentamente. A imagem dele era desconcertante como um eco fantasmagórico. Christian, você conseguiu me parar! O homem gritou, sua voz profunda e cheia de presença. Eu vim para acabar com essa farsa. Rafael sentiu seu coração acelerar. Que farsa! O que estava acontecendo? Ele olhou para Joaquim, mas o irmão estava caído, lutando para se levantar. Maria parecia perdida em sua dor. Rafael pegou sua mão e a puxou, mas ela estava em transe. Maria, precisamos ir! Mas Maria apenas sussurrou. Ele é o meu pai. Os olhos dela estavam arregalados e a revelação disparou como um tiro. O peso das palavras foi esmagador. O homem encapuzado não era apenas um estranho. Era parte do quebra-cabeça que eles buscavam entender. Christian, percebendo que a verdade havia escapado, se virou para o novo personagem com ira nos olhos. Você não tem ideia do que está fazendo! Gritou. Mas sua voz falhou um pouco. O homem encapuzado olhou para ele e respondeu com uma frieza imperturbável. Sim, eu tenho. E desta vez a verdade virá à tona. E você não pode impedir. Depois de alguns momentos de silêncio, uma corrente elétrica percorreu o ar e o helicóptero acima deu um giro. Rafael percebeu que a atenção estava se direcionando para cima. O que estava por vir era uma batalha entre verdades sombrias e ele estava no meio disso. Saia do caminho! Christian ordenou, e em um movimento rápido, ele fez um gesto, como se chamasse algo. O helicóptero perdeu altitude e as lâminas começaram a girar mais rápido, chutando o ar, como se preparasse para desferir um golpe. A adrenalina acelerou em Rafael. Uma necessidade de proteção crescia e ele agarrou Maria com força. Vamos, rápido! Ele a puxou, arrastando Joaquim, que parecia confuso. Cada passo era uma batalha contra a incerteza.
Mas então, em meio ao tumulto, a figura encapuzada avançou em direção a Christian. Você acha que pode usar outras pessoas como peões no seu jogo? Chegou a hora de enfrentar as consequências. Nesse instante, o céu começou a se abrir. Raio após raio descia. E em meio a toda a tragédia, a revelação que se seguiu fez o coração de Rafael estagnar. A figura encapuzada tirou o capuz, revelando o rosto de um homem extraordinariamente parecido com Christian. Era seu irmão perdido ou uma projeção de algo mais obscuro? As palavras despejam-se como um súbito desabamento. Eu sou o que você esqueceu. Christian nunca foi nosso pai. Nós somos filhos de... As palavras pairaram no ar, como uma flecha prestes a acertar o alvo. Rafael sentiu suas pernas tremerem. O choque da revelação atingiu como um tsunami, e tudo o que ele conhecia desmoronava. O que mais poderia ser verdade? O jogo apenas começara e cada um deles estava prestes a descobrir que o maior segredo da família era mais sombrio do que poderiam imaginar. O momento estava carregado. Rafael mal conseguia processar tudo. A revelação do homem encapuzado cortava como uma faca. Eu sou o verdadeiro Christian, ele declarou. E as palavras reverberaram nas cabeças de todos. Rafael sentia um nó na garganta, a confusão e o medo tomando conta. Enquanto as pessoas ao redor começavam a correr desesperadas, Maria estava paralisada, fixa na figura à sua frente. Como assim? Ele era o verdadeiro? Joaquim, ainda no chão, olhou entre eles incrédulo. Isso não pode estar acontecendo, disse, a voz falhando. Tem que haver um jeito de resolver isso. Christian, o primeiro, arrastou-se até eles, sua expressão misturando raiva e desespero. Não entendem? Você não é o único que tem planos, ele gritou para seu irmão. O caos cerca todos, e os tiros continuaram ecoando à distância, misturando-se com o chiado do helicóptero lá em cima. Rafael puxou Maria, sua mão firmemente entrelaçada com a dela. Precisamos correr, agora! Disse, os instintos gritando. Mas Maria estava fixa. Espera, o que isso significa para nós? Sua voz estava carregada de incerteza. Estamos todos em perigo. O colar! Joaquim gritou, sua voz cortante. É o que ele quer. Precisamos protegê-lo. Rafael olhou rapidamente para Maria, indeciso. Seria possível que aquela simples joia fosse tão poderosa? Não vou deixar que ele faça isso com você. Rafael protestou, mas o desespero tomou conta. O caos era palpável e a pressão aumentava a cada segundo. A adrenalina disparando em seu corpo, mas no meio de tudo isso, um eco de esperança surgiu. O homem encapuzado, o verdadeiro Christian, sorriu levemente. Se você quer vencer essa batalha, precisará entender que somos mais fortes juntos, ele disse, sem deixar claro como. E naquele instante tudo mudou. As nuvens obscuras ao redor começaram a se dissipar. A confusão coletiva que tomou o ar parecia tremer em ressonância. Rafael compreendeu que precisava deixar de lado suas diferenças e unir força com aquele homem que até então parecia um inimigo. Então, vamos nos unir, Rafael decidiu, tomando uma respiração profunda. Precisamos descobrir a verdade juntos. O colar não pode cair nas mãos erradas. Maria olhou para ele, força e determinação agora queimando em seus olhos. Vamos fazer isso. Chega de segredos. Precisamos descobrir quem somos de verdade. Enquanto os dois se juntavam ao verdadeiro Christian e a Joaquim, o ambiente ao redor parecia ganhar vida.
A multidão começou a acalmar e a tensão dissolveu um pouco. Sabiam que o caminho à frente ainda era perigoso, mas juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Rafael trocou um olhar com Maria, um entendimento silencioso entre eles. O futuro era incerto, mas a unidade, a força e a determinação que encontraram um no outro os tornavam mais poderosos do que pensavam. E, acima de tudo, estavam prontos para enfrentar a tempestade de revelações que os aguardava. Conforme o céu começava a clarear, Rafael ainda se perguntava o que mais viria pela frente. O que mais o passado guardava? E para todos eles, como seria essa nova realidade agora unida? Se você está aqui, testemunhando essa incrível jornada, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio bombástico. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que histórias como essa continuem acontecendo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho eletrizante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas